Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo, eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou aqui hoje para ministrar mais uma videoaula. Hoje ministraremos a 9ª lição da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Estamos estudando nesse trimestre sobre a revista O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. E chegamos então hoje à 9ª lição, que data do dia 30/5/2021, e o título da nossa lição de hoje é Paulo censura a contenda entre os irmãos. Você que está sempre conosco, é um privilégio estar com você. Você que está chegando agora ao nosso canal, você é muito bem-vindo e, por certo, será um canal de bênção para a tua vida. Ministramos semanalmente a Escola Bíblica dos Jovens e também a classe dos adultos. E tá tudo organizado aqui no meu YouTube, em playlists, para melhorar a forma de você pesquisar, de você achar os vídeos. Então você pode acessar e estar assistindo as demais aulas também. O nosso texto do dia está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, que diz: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Então a gente vai falar nessa videoaula sobre alguns problemas que havia na igreja de Corinto, aonde alguns irmãos tinham algumas causas, né, que eles estavam levando a justiça romana um contra os outros, né, e Paulo vai censurar fortemente esses irmãos, né? Então hoje eu já te convido a pegar a sua revista, assim como eu, pegue a sua Bíblia, porque sempre deixamos muitos versículos, subsídios bíblicos para agregar a lição. Pegue um bloco de nota e um marca-texto para tomar nota e anotar todos os textos que aqui usamos, sempre lembrando que a gente toca nos pontos principais da nossa revista, mas você, professor, professora, junto aos seus alunos, toque em todos os pontos, ponto por ponto, tópico por tópico, subtítulo por subtítulo, para melhor desenvolvimento da lição. Mas a gente, para não deixar um vídeo tão longo, tão extenso, cansativo, a gente resume ele de forma bem prática e objetiva. A nossa síntese de hoje diz assim: devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que a contenda jurídica, principalmente com um irmão da fé. O nosso objetivo geral, eu quero cumprir esse objetivo geral juntamente contigo, e você, professor, professora, cumpra juntamente com seus alunos. No tópico 1, o nosso objetivo geral é mostrar o poder de julgamento da igreja local. Então, o que Paulo está dizendo, que a lição está dizendo, que a gente tem o poder, né? Tem a prerrogativa de julgarmos, né, as causas dentro da igreja local. No segundo tópico, o nosso objetivo é apontar a estrutura de funcionamento da igreja cristã e dos tribunais romanos. Então vamos fazer, né, um pêndulo entre outro, para a gente ver e demarcar os territórios, né? E no último e derradeiro tópico, o tópico 13, é conscientizar de que os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Olha aí que assunto sério, né? Então aqui deixando isso claro, que essas disputas e esses conflitos podem comprometer a nossa vida eterna com Deus. E mais para frente eu vou te dar um texto para fundamentar isso e para aprofundar esse assunto. Nosso texto bíblico, qual tal aprofundaremos no final dessa lição, está em 1 Coríntios, do verso 1 ao verso 6, né? 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. E para concluirmos então a nossa parte introdutória, na lição desse domingo veremos que os membros da igreja em Corinto estavam levando uns aos outros ao tribunal para resolver as suas diferenças. O apóstolo Paulo os exorta a respeito desse comportamento e os orienta a tratar as questões internas entre eles. O litígio entre os irmãos estava causando escândalo
para a igreja e prejudicando a unidade. Então o apóstolo mostra que os crentes tinham competência para julgar as questões internas e não precisavam recorrer ao sistema romano de justiça. Olha aí quanta coisa linda, quanta aprendizagem a gente já teve até aqui, terá até o final dessa lição. Olha quantos assuntos interessantes essa lição de número 9 está abordando, né? E eu te peço, como sempre, se tudo isso até aqui já foi bênção para você, me ajude aqui no meu canal, e você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus! Agora vamos adentrar aos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, objetiva e como sempre, eu te convido, tome nota de tudo que eu falar aqui. Após a aula, confira os textos, olhe para o contexto dos textos para a gente não achar nenhum pretexto que não seja da vontade e do agrado de Deus, né? Então confira tudo, tome nota, confira e você terá assim a certeza e a convicção do ensino bíblico, do ensino pautado nas escrituras, né? Tópico 1, o poder de julgamento da igreja local. O tópico 1 tem 3 subtópicos, sendo o primeiro dele o universo jurídico romano. E hoje eu estou aqui ministrando essa videoaula acompanhado do meu chimarrão, do mate verde bem cevado. Então vamos adiante. O sistema do meio para o final. No universo jurídico romano, a prática da injustiça era comum. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos ricos ou os poderosos, citados por Paulo, né? A gente nota que não há nada novo, né? O sistema jurídico que favorece, né, os ricos e os poderosos não tem nada de novo para nós, né? E um texto que eu já quero deixar nesse começo desse tópico está em Eclesiastes, né, capítulo 1, versículo 9, que diz: o que foi, isto há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Então a gente nota, né, que para a cultura ímpia, para os povos ímpios, não há nada novo, né? Eles roubavam, continuam roubando, eles adulteravam, continuam adulterando, eles favoreciam os ricos, os poderosos e continuam praticando as mesmas coisas, né? E o texto nos deixa muito claro que não há nada novo debaixo do sol. Algumas contendas eram simplesmente pretextos para vingar ofensas e perseguir pessoas consideradas inimigas. Dessa forma, as questões precisavam ser intermediadas pelo sistema jurídico romano, que dava a palavra final na resolução do problema, né? Irmão, em geral, falando em âmbito geral, as contendas são provenientes de 2 fatores. Primeiro deles, o orgulho, né? E o segundo fator, né, a falta de temor a Deus, né? Então a gente nota que onde há contenda, a falta de temor está instaurada e o orgulho predomina sobre aquele ambiente, né? Então, aonde não tem orgulho, aonde há temor a Deus, a gente nota e a gente observa que tudo sempre é resolvido com uma boa conversa, com uma boa intermediação de um líder, de um pastor. As coisas são acalmadas, os âmbitos são amansados e tudo é resolvido pautado na boa palavra de Deus, né? Paulo está defendendo que os membros da igreja eram competentes, né, para tratarem os problemas da igreja e fazerem um julgamento justo sobre esses casos que havia dentro da igreja, né? Diferente do que aconteceria num tribunal romano, aonde, como já falamos, né, seriam ali então privilegiados os poderosos, os ricos, né? E aqueles que tinham, né, o QI, né, o que indica, né, que eram mais amigos, né, daqueles que têm o poder da caneta, né? Então Paulo está dizendo que a igreja ela tem competência para julgar as suas demandas, né, dentro da igreja.
E um texto interessante para a gente nesse momento está em Romanos 12:19, que diz: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, né? Mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, declarou o Senhor. Então, um poderoso conselho de Paulo, né, à igreja romana e também a nós, né, que a gente não deve procurar nos vingarmos, mas que a gente deve entregar, né, essa questão da ira e da vingança e da retribuição para essas pessoas a Deus, né, porque Deus disse: minha é a vingança, né, e eu os retribuirei. Olha quão poderoso é esse conselho. E para concluirmos, todavia a jurisprudência não era exercida com imparcialidade pelos representantes da justiça romana, pois a sociedade romana ficou conhecida por ser corrupta e ter por comum a prática do suborno, né? Então a gente nota quão deturpada era a justiça romana, né? E eles tinham o suborno por uma prática cotidiana. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus para a gente concluir o tópico 1, que está em Deuteronômio 16:19, que diz assim: não perverterás o direito, não farás acepção de pessoa, não aceitarás suborno, pois a corrupção cega os olhos dos sábios juízes e prejudica a causa do justo. Ó, glória a Jesus. Olha quão poderoso é esse texto, né? Quão esclarecedor é o texto bíblico, a palavra de Deus, né? Então aqui ela está dizendo que o suborno, que o aceitar o suborno, né, ele cega, né, os olhos do juiz sábio e ele prejudica a causa do homem justo. Coisa linda é a palavra de Deus. Assim concluímos então o subtópico 1, avançamos agora ao subtópico 2, que diz: a organização da igreja, o subtítulo, né? A organização da igreja local. Certamente o modelo hierárquico do Império Romano influenciava na estrutura da igreja local. Contudo, a igreja jamais pode se deixar levar pelo pensamento deste mundo, né? Então a gente nota que por mais que o Império Romano influenciasse a sociedade, influenciasse todos os meios da sociedade, seja ele político, econômico, religioso, a igreja ela tem que ter a sua posição firme, a sua posição sólida e demarcar os seus limites. E como é que a igreja faz isso? Baseando-se e fundamentando-se na palavra de Deus. Um texto importante nesse momento é o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: e não vos amoldeis, né, ao sistema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então o que é isso? É o texto bíblico nos orientando a não nos conformarmos com o sistema do mundo, né, mas que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente, segundo a palavra de Deus. E a igreja, sempre lembrando que a igreja ainda é o sal da terra, ainda é a luz do mundo. E o que o sal faz? O sal preserva. Preserva o quê? Os bons costumes, os bons preceitos. O sal preserva tudo quanto o mestre, né? Tudo quanto o Jesus, o Cristo da igreja nos ensinou. Então, se a gente é sal, a gente preserva. E o que é luz? A luz traz a revelação do que está em oculto, né? E o que está em oculto? As práticas do mundo. Então, a gente ainda é sal e a gente ainda é luz para esse mundo. Glória seja dada a Jesus. Subtópico 3. Paulo propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã. Do meio para o final, o apóstolo destaca que a igreja tem um papel de julgamento superior. Ele afirma que os mais desprezíveis dos membros
teria melhores condições de julgamento do que os poderosos juízes romanos, uma vez que, como cristão, teriam como base de julgamento os princípios do reino de Deus. Isso é importante a gente destacar, né? É Paulo dizendo que os mais desprezíveis entre os irmãos, né, eles teriam melhores condições de julgar do que os mais poderosos juízes romanos. Por quê? Porque os irmãos teriam como base, né, como princípio o reino de Deus. E qual é a base e o princípio do reino de Deus, né? Os princípios e a base do reino de Deus é a verdade e a justiça, né? Eu quero ir a um texto para fundamentar o que estamos falando, e para concluirmos o tópico 1, eu quero concluir esse tópico com o texto de Salmos, número 89 e verso 14. Abra sua Bíblia, confira o texto comigo. Salmo 89, 14 diz assim: a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono, e o amor e a fidelidade vão à sua frente. Então note que a retidão, né, a verdade e a justiça são a base do trono de Deus. Oh glória! Com isso então concluímos o tópico 1, avançando assim ao tópico 2. O tópico 2 traz por título a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos, né? O tópico 2 tem também 3 subtópicos, sendo o primeiro deles o funcionamento da igreja em Corinto. A igreja em Corinto era organizada nas casas de alguns membros. Ela teve sua origem na casa de Justo, né, que ficava ao lado da sinagoga. A igreja, na sua grande maioria, era formada pelos pobres que viviam nos cais do porto de Corinto. As famílias se reuniam geralmente nas casas das pessoas de melhores poderes aquisitivos da comunidade. Eu quero chamar a tua atenção aqui para duas coisas. Primeira coisa, a importância do culto doméstico. Eu sei que eu falo aqui para todo tipo de pessoa e das diversas igrejas que temos, né, no nosso Brasil afora, mas eu sei que tem um grande número de irmãos também que são assembleianos, né? Eu sou assembleiano, e a Assembleia de Deus, ela teve como base, né, da sua iniciação, né, os cultos domésticos, né? E a gente nota que em alguns lugares a prática do culto doméstico tem sido esquecida, tem sido deixada de lado, né? Mas quão importante é o culto doméstico, né? A gente tirar um tempo dentro do nosso lar, com nossos familiares, para cultuarmos a Deus, para adorarmos ao Senhor, para sermos orientados por Ele. Então a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, a importância do culto doméstico. Irmão, eu não faço, volte a fazer. E a segunda coisa que eu quero te chamar a atenção aqui nesse ponto da lição, é a importância da oração em família. Eu sempre digo que a família que ora unida permanece unida. Família que ora unida permanece unida. Glória a Deus. Avançando então ao subtópico 2, o poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. Se havia conflito e rixa a serem levadas a julgamento, era porque alguns continuavam tirando vantagens dos próprios irmãos da igreja, né? E com o cotidiano é isso, né? É alguns irmãos querendo tirar vantagem de outros irmãos, né, dentro da igreja. Essa cultura de levar vantagem em tudo é constatada, irmão e irmã, quando se está perdendo o primeiro amor. A gente nota que quando as pessoas estão esfriando espiritualmente, quando elas estão deixando de lado o primeiro amor, elas começam a querer levar vantagem em tudo e sobre todos, né? Porque aquele que tem o seu
em seu peito a chama do primeiro amor, em tudo se sacrifica pelo irmão. Eu repito, aquele que tem em seu peito a chama do primeiro amor, em tudo se sacrifica pelo seu irmão e pela obra de Cristo. Eu quero deixar um texto nesse momento. Na verdade, eu vou deixar dois textos, um no Antigo e um no Novo Testamento. O primeiro texto está em Provérbios, capítulo 30, versículo 15, que diz: a sanguessuga tem duas filhas, e elas são gêmeas, né? As suas filhas são Dá e Dá, ou seja, dá, eu quero, eu preciso, eu necessito, sempre para si. Nunca um viés doador, sempre um viés que quer receber, que quer subtrair, que quer tirar. Então a gente tem que cuidar com isso, né? E o segundo texto está no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, que diz: na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Então Paulo está dizendo, olha só, o fato de vocês ter demandas uns contra os outros já é uma falta entre vós. Porque não sofreis a justiça? Porque não sofreis antes o dano? Olha o que Paulo está dizendo, né? Que a gente não deve ter contendas uns contra os outros, e que preferível é sofrer o dano do que ter essa contenda dentro da igreja. Observe agora e escute o que eu vou falar. Paulo não quer dizer, em tudo isso, Paulo não quer dizer que não podemos usar os tribunais civis ou criminais para situações sérias que envolvem incrédulos. E Paulo não quis dizer que os juízes pagãos nunca davam um veredito ou uma decisão justa. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas os casos entre os crentes seriam observados pelo mundo pagão, que então ficaria a questionar o amor proclamado pelos crentes de Corinto, né? E esse prospecto, né, horrorizava a Paulo. Então Paulo pensava, o que os crentes, né, que testemunho esses crentes estavam dando a levar qualquer causa à justiça romana, e o que os romanos, os ímpios, falariam do amor que os crentes pregam, né? Então é um assunto para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente ponderar e para a gente tomar decisões acertadas com base na palavra de Deus. Subtópico 3. O modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo. Os tribunais romanos possuíam jurisdição e deliberavam sobre processos que envolvessem cidadãos romanos em todo o império. O Império Romano tinha como política respeitar a tradição local ou as leis da terra dos povos dominados, como forma de fortalecer a estabilidade social. Todavia, quando as leis provinciais entravam em conflito com as leis ou com os costumes romanos, podiam ser feitos apelos aos tribunais, que nesse caso o imperador era a autoridade competente para tomar a decisão final. Olha que preocupante isso, né? Porque quase todos os imperadores eram adoradores de deuses estranhos, sacrificavam a deuses estranhos. Então a gente nota que a última palavra cairia na mão de uma pessoa totalmente ímpia, totalmente inclinada ao pecado, e quão sério pode ser essa questão, né? Eu quero destacar 3 questões aqui juntamente contigo. A primeira questão é: observe, se o juiz e os jurados não forem cristãos, jamais atentarão para os valores cristãos, né? Por quê? Porque eles nem conhecem, eles nem sabem dos valores cristãos, né? Então, se o juiz e os jurados não forem cristãos, dificilmente ou jamais atentarão para esses valores. Segunda questão, a base para procurar um tribunal é quase sempre a vingança, né? E isso não pode ser uma motivação que norteie a vida cristã. Então, se a gente quer ir a um tribunal para buscar vingança contra o nosso irmão, isso está completamente errado, porque vingança não é o que norteia a vida cristã, ou não deveria ser, pelo menos.
E a terceira e última questão aqui, os processos prejudicam e dão uma má reputação à igreja, fazendo com que os ímpios atentem para um lado da igreja que não seja o do amor fraternal, o de Cristo, o amor de Cristo e a obra do Calvário, né? Quando os ímpios notam esse tipo de situação dentro da igreja, o que está em foco para eles não é o amor fraternal, não é a obra de Cristo, não é o amor de Cristo, mas é a contenda entre os irmãos. E para concluir esse tópico 2, eu quero trazer um texto que é muito claro sobre esse assunto, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, aonde habita a justiça. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Glória a Deus. Olha quão rico, olha quão poderoso é esse ensinamento. E se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu te convido e te peço, me ajude aqui no canal. E como você pode me ajudar? Você pode me ajudar curtindo nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Com isso avançamos ao tópico 3, que traz como título: conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. O tópico 3 tem também 3 subtópicos, e o primeiro deles, os injustos não irão herdar o reino de Deus. Olha só, os injustos não irão herdar o reino de Deus. Paulo se volta para os defraudadores dos irmãos e os adverte quanto à perda da vida eterna com Deus devido às injustiças praticadas. O comportamento deles não estava coerente com o novo relacionamento que o cristão deve ter com Deus e com o seu próximo, né? O que Paulo está dizendo nas entrelinhas, né? Paulo está dizendo que todos precisam ser pessoas perdoadoras e todos devem fazer uso da misericórdia. Irmão Rubenson, por que eu tenho que ser perdoador e por que eu tenho que fazer uso da misericórdia? Por quê? Porque todos nós necessitamos de perdão e todos nós necessitamos de misericórdia. Aleluia. Não existe entre nós super-homem, não existe entre nós mulher maravilha. Existem pessoas sim, de carne, de osso, que estão buscando acertar, mas que vez ou outra erram, que vez ou outra fazem alguma coisa que não era devida, que vez ou outra defraudam, que vez ou outra dizem algo que não deveria ser dito. Então todos, sem exceção, precisamos de perdão de Deus, precisamos da misericórdia de Deus, e como Deus nos perdoa e como Deus exerce misericórdia sobre a nossa vida, assim nós devemos perdoar a nossos irmãos e ter misericórdia deles também. Continuando, o apóstolo estava se referindo àqueles que não se arrependem de suas práticas injustas, até porque a Bíblia diz que Deus, né, não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Então Paulo não está falando acerca das coisas que as pessoas cometeram antes de vir para o evangelho, porque esse tempo a Bíblia diz que Deus não leva em consideração, mas Paulo está falando das pessoas que cometem tais atos, cometem tais delitos e não se arrependem, sendo que já conheceram a Cristo, já foram expostas ao evangelho, já responderam positivamente ao evangelho e ainda continuam praticando coisas que não conferem a uma pessoa cristã, mas persistem em buscar os seus próprios interesses. Os membros que estavam defraudando os irmãos e levando-os ao tribunal de forma leviana poderiam até ganhar a causa na justiça humana, mas poderiam perder a vida eterna, né? Irmãos, eu sempre digo que tem coisas que a gente ganha para perder, mas em contrapartida há coisas que a gente perde
para ganhar. E aqui é uma delas. Paulo estava dizendo, olha, é melhor você sofrer da injustiça, então você está perdendo, mas você ganhará a vida eterna, do que você ganhar na justiça comum e perder a vida eterna. Então tem coisas que tu ganha para perder, mas tem coisas que a gente perde para ganhar. Glória a Deus. Concluindo assim o tópico 1, vamos ao tópico 2. A reprimenda paulina é forte. Antes de começar a ler o tópico, melhor ler o subtópico, perdão. Subtópico 2, os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como os juízes injustos, né? Os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como os juízes injustos. A reprimenda paulina é forte. Ele iguala quem defrauda o irmão com os devassos, os idólatras, os adúlteros, os ladrões, os roubadores, os avarentos, os bêbados e os maudizentes. Portanto, todos estão debaixo da mesma condenação. Em 1 Coríntios 6, o termo injusto é empregado para se referir aos juízes dos tribunais romanos. Agora, em 1 Coríntios 6,9, o mesmo termo é empregado aos crentes que cometem injustiça, né? Então, que Paulo está igualando essas pessoas, né? Note que Paulo iguala essas pessoas que defraudam seus irmãos, que a princípio são crentes, né? Mas ele iguala com juízes romanos ímpios. Olha quão preocupante, quão desesperadora é essa comparação, né? Porque eu sempre digo, irmão, irmã, que dificilmente há entre nós pessoas que vão ir à justiça para buscar uma causa justa contra um irmão justo. Ou seja, a gente precisa buscar uma reconciliação dentro da igreja, entre os irmãos, entre nós, para que a gente não precise expor aos ímpios os nossos problemas. Olha o que o texto vai dizer. Gênesis capítulo 18, versículo 25, Abraão vai dizer assim, ó: não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha quão forte essa declaração de Abraão. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, maior que os juízes terrenos, é o juiz de toda a terra, que é Deus. E Deus deixou a sua palavra como bússola para a nossa vida, como base para a nossa vida, e dentro dela a gente acha tudo quanto a gente necessita. E até nesses casos a palavra é o esteio que nos direciona. Então, se a gente for espiritual, se a gente for maduro, se a gente tiver um bom conhecimento da palavra, esse tipo de situação se resolve com uma boa conversa, uma boa orientação junto com o pastor, junto com o líder. A gente consegue sentar, conversar, se entender e resolver os nossos problemas. Terceiro e último subtópico: disputas diante de juízes pagãos. Da metade para o final, o texto não fala quais eram os litígios que os irmãos estavam levando aos tribunais romanos, mas é possível que fossem questões irrelevantes e sem maiores implicações pessoais, inclusive com base nos novos princípios recebidos pelo cristianismo, né? Então a gente nota que daqui um pouco o que estava acontecendo e que os irmãos estavam levando eram coisas levianas, coisas banais, que seria fácil de se resolver com uma boa conversa, com uma boa orientação. A nossa conclusão: diante dos inúmeros conflitos internos da igreja em Corinto, levados aos tribunais romanos, o apóstolo propõe um modelo de conciliação para a igreja local. Paulo adverte que quem não acatar sua sugestão estaria correndo o risco de ser classificado com os demais pecadores e condenados à perdição eterna. Eu quero concluir a lição de número 9 dos jovens
com uma leitura de 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. É uma leitura extensa, mas que eu julgo ser necessária, que eu julgo ser essencial para a conclusão dessa lição em específico. Então, eu te convido, abra sua Bíblia, acompanhe comigo essa leitura, tome nota desse texto, porque é um texto muito orientador, é um texto que nos traz luz sobre esse assunto e é um texto que nos norteia quando acontecer algo assim no nosso meio. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Assim diz a palavra de Deus: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a essa vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhares, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, para que possa julgar entre os irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós, tendes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Verso 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha bem, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, a gente que em nós salvos, nós crentes em Jesus, vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos caídos, não os anjos do céu, pelo amor de Deus. Vamos julgar o mundo perdido, vamos julgar os anjos caídos. Será que Paulo está dizendo, será que a gente não pode julgar essas causas dentro da igreja? Antes vocês levam essas questões a homens ímpios, né? A homens que não conhecem a reta justiça, que não conhecem a Deus e a sua palavra. Então olha, gente, é Paulo aconselhando. Eu acredito que nós mesmos possamos julgar as nossas causas. Olha quão linda essa lição, quão poderosa, olha quão instrutiva, olha quantos conselhos poderosos a gente conseguiu extrair dessa lição. Então, se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no canal, e você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. E se você puder ficar um minutinho ainda comigo, eu quero te dizer que toda semana eu também ministro a Escola Bíblica dos Adultos, está aqui no nosso canal, agrupado numa playlist, onde você tem acesso de uma forma fácil, prática e rápida. E eu tenho aqui debaixo do nosso vídeo, na descrição do vídeo, um grupo no Telegram, onde eu criei o grupo da Escola Bíblica Dominical no Telegram, onde eu disponibilizo todo o material que eu uso na aula, todo o material em PDF, todos os textos, todas as ponderações, todas as anotações, eu disponibilizo gratuitamente lá no meu grupo do Telegram. Então você clique no link, você vai estar sendo redirecionado ao grupo, entra no grupo do Telegram e você terá acesso a todo o conteúdo de forma fácil, simples e rápida e gratuitamente. Eu posto semanalmente tanto o PDF da aula dos jovens quanto dos adultos no grupo do Telegram. Aqui embaixo também tem um grupo no Telegram que eu criei, outro grupo no Telegram, que o nome do grupo é Apocalipse Descomplicado, aonde eu criei um grupo no Telegram para a gente falar sobre os assuntos relacionados ao livro do Apocalipse, sobre arrebatamento da igreja, sobre os acontecimentos finais. Você que gosta desse assunto, que tem curiosidade sobre esse assunto, entre no grupo e lá você vai estar tendo acesso a material bíblico e teológico. Também aqui embaixo do vídeo tem um link que te leva direto para o meu Instagram, onde eu posto material semanalmente. Então você me seguindo no Instagram, entrando para esses grupos do Telegram, você terá acesso a
todo o material que eu disponibilizo na internet de forma gratuita. Então você acesse os grupos, me siga no Instagram e com certeza isso será bênção para a tua vida. O desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança, graça e paz.